Bem-vindos a mais uma quarta-feira, em mais um momento da reflexão da Palavra de Deus para todos da Igreja Batista em Redonda e também daqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, 10 de junho de 2020. Seja bem-vindo, que Deus abençoe grandemente você, a sua casa, sua família, a sua vida espiritual, e obrigado por estar conosco. Vamos orar então. Pai querido, nesse momento, ó Deus, te pedimos que o Senhor tome a direção, Pai, desse momento, que, ó Deus, nós venhamos aprender com a Tua Palavra, venhamos crescer, Pai, venhamos nos alimentar da Palavra do Senhor, e assim Deus alcança também aqueles que nesse momento estão nos vendo, e aqueles que também futuramente, se assim o Senhor nos permitir, irão também acompanhar, irão ver esta reflexão. Muito obrigado por tudo, pelo dia, pelo cuidado, obrigado pela saúde, pelo alimento, pela Tua proteção, Pai. Muito obrigado por tudo, por ser esse Deus maravilhoso que cuida de nós de uma maneira especial. E assim, Deus, derrama Tuas bênçãos, Tuas ricas bênçãos sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, quero desde já dar aqui as boas-vindas aos meus amados irmãos que estão conosco, irmã Osmarilda Santos, irmã Delmã, irmã Maria do Carmo. Nós temos também a participação do Erisvaldo Pereira Gomes, um abraço, boa noite. Um abraço também para o Jadelso, um abraço para a Ana Vitória, Deus abençoe, para a Ildenê Calaça, para o evangelista Aniel, um abração, meu querido, Deus te abençoe. Um abraço também para o Jefferson Gomes dos Santos, para a Ismara Tatiana, para a Ilze Brito, para Maria José Cardoso. Então, alguns irmãos estão nos acompanhando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos à reflexão desta noite. Quero dizer a você, em primeiro lugar, que o prédio está fechado, mas a Igreja Batista em Redonda, ela está aberta, está viva, e por isso nós nos mantemos aqui firmes de pé, trabalhando para a glória do nosso Deus. Por isso precisamos nos manter unidos em oração, na leitura da palavra e acompanhando tudo que acontece aqui através das redes sociais. Nós estamos trabalhando essa divulgação ainda muito melhor. Então, todos os dias, você vai ver na quarta-feira a divulgação, o cartaz já é especial para a chamada da noite, também da Escola Bíblica Dominical. Aproveitar um abraço para o Moisés. 9 horas da manhã, e no domingo à noite, aquele culto especial feito no templo, aqui de uma maneira bem especial, de uma maneira bem facilitadora aqui, para você poder acompanhar como se estivesse aqui, né, com um bom material humano, material aqui técnico, para que a gente possa transmitir de maneira bem legal esse trabalho que nós fazemos com muito amor, com muita alegria, né? Esse suporte que nós estamos tendo aqui da equipe de comunicação tem nos ajudado bastante. Então, meu muito obrigado, fiquem todos aqui ligados, que nós nesse momento iremos falar da palavra de Deus para você. Eu quero que você abra a palavra de Deus em João capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos e nós vamos falar desse milagre maravilhoso que trata da ressurreição de Lázaro, a morte e a ressurreição de Lázaro. Nós vamos aprender alguns fatos importantes aqui que irão nos ajudar na nossa fé. A fé que nós temos em Jesus Cristo, a fé que nós temos em Deus, que irá nos ajudar nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento em que muitos estão sofrendo e até alguns estão morrendo com esta enfermidade. Que Deus nos abençoe. João capítulo 11, a partir do versículo 1,
a palavra de Deus diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. E Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perca do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus dará tudo o que pedistes. Disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Não tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: o Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: eis que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro,
venha para fora. O morto saiu e com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele, deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Glória a Deus. Esta palavra por si só já tem o efeito, né? Já tem aqui a glória revelada de Deus, já tem a glória expandida do nosso Senhor Jesus ao mundo inteiro e para todos aqueles que a leem e creem no seu poder. Um poder magnífico e maravilhoso. Aqui o que nós podemos ver é que este milagre se trata do último milagre de Jesus Cristo em público, ou seja, seria a última semana de Jesus antes dele ser morto e preso ali, né, ou melhor, antes de ser preso e morto na cruz. Aqui a gente pode ver que as crises são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ele fica doente e depois ele morre, né? As crises, elas nos vêm e elas também podem aumentar. Veja que Lázaro chegou a morrer, né? E há momentos na vida em que nós somos bombardeados, né, por problemas, né, que às vezes nós perdemos o controle. São enfermidades, são percas, são prejuízos, o desemprego, o luto, e aí então, por conta disso, nós ficamos profundamente angustiados, né? A família ali de Betânia era uma família amada por Jesus, né? O versículo é claro quando diz que ele amava Marta, que ele amava Maria e que ele amava Lázaro, né? E mesmo assim, Lázaro ficou enfermo, né? Se Jesus amava Lázaro, a gente pode pensar nesse momento, se Jesus amava Lázaro, por que permitiu que Lázaro ficasse doente? Por que permitiu que suas irmãs sofressem? Por que permitiu que o próprio Lázaro morresse? E aí então, a gente vai ver que no desenrolar dessa história, a gente vai ver que as irmãs, elas fazem a coisa certa. Na hora da dor, na hora da dificuldade, elas vão à procura do Mestre. Elas vão procurar o Senhor, porque elas entendiam que, por conta dessa amizade, por conta, claro, também do seu poder, porque se você prestar atenção na história, Marta cria, ela cria no poder de Jesus Cristo. Ela responde a Jesus quando diz: não, eu sei, no último dia ele vai ressuscitar. Então havia uma fé ali já declarada daquela mulher, das irmãs Marta e Maria, quanto àquela mesma situação, né? E Marta e Maria fizeram a coisa certa ali diante daquela aflição, diante daquele momento difícil. Elas buscaram a ajuda de Jesus, elas buscaram a ajuda na base certa, no amor de Jesus por Lázaro, e não no amor de Lázaro por Jesus. A gente, por exemplo, quando está orando, a gente pode dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está com câncer, aquele a quem tu amas está divorciado, está se divorciando, está desempregado, aquele a quem tu amas, Senhor, está com coronavírus, está com a Covid-19. Eu estou contextualizando, porque nós estamos passando por essa dificuldade. Mas tenho certeza que Jesus já está tratando de tudo isso, porque Ele tem os seus planos e propósitos. Mas Ele também, da mesma forma que Ele permite que aconteça, Ele também dá o meio de escape. Ele também mostra
a saída, porque o nosso Deus é maravilhoso. A porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, Jesus, Ele poderia ter curado Lázaro ali à distância, né? Assim como Ele curou ali o servo do Senhor à distância, né? Quando aquele homem de fé diz, vai lá visitar, e aí então Jesus, ele dá uma palavra importante para aquele homem, quando ele disse, o teu servo já está curado, e ele diz, eu não sou digno, né, mas que entreis em minha morada, mas apenas uma palavra e claro, já aconteceu a cura. Então, graças a Deus, nós temos um Jesus que nos ama, e podemos até nos perguntar por que sofremos. Se Jesus nos ama, por que passamos pela aflição? Se Ele é o Todo-Poderoso, por que Ele não nos livra do sofrimento? Porque o Filho de Deus fica doente, porque o Filho de Deus perde o emprego, porque que o Filho de Deus enfrenta o luto? A gente aprende que não há a imunidade especial para ninguém. O próprio Pai amava o seu Filho, permitiu que seu Filho sofresse ali na cruz, bebesse do cálice do sofrimento e morresse ali naquela cruz. E Ele morreu em nosso lugar. O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. Tá? O amor de Jesus não nos garante essa imunidade especial contra tragédias, contra mágoas, contra dores. Se nós prestarmos atenção, nenhum dos seus discípulos, exceto de João, todos eles não morreram de morte natural, mas eles foram ali maltratados e morreram todos como mártires, de maneira trágica. Uns morreram ali pedrejados, outros esfaqueados, outros degolados, outros crucificados de cabeça para baixo. Só João que teve morte natural depois de ser exilado ali numa ilha. Ao invés de mudar a agenda para socorrer a Lázaro, Jesus, ele ainda fica mais 2 dias. Em vez de ir ali onde está o seu amigo, ele manda apenas um recado. Ele diz que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E talvez você fique, mas Lázaro morreu. Mas Marta precisava lidar com aquilo. Porque quando nós olhamos aqui, a gente vê que não se trata apenas da morte e ressurreição de Lázaro, mas essa história, ela envolve muito mais a família, envolve as irmãs. Jesus, ele quer testar a fé, ele quer ver onde está a fé de Marta e de Maria. E aí, então, por isso ele vai tratar com elas também. Ele conversa com uma e aquela diz, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois vem a outra, ele manda chamar e ela vem e ele diz a mesma coisa. Vocês precisam crer. Se vocês creem, vocês verão a glória de Deus. Não é diferente para você que está me vendo, que está ouvindo, vendo essa reflexão. Não é diferente. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus, mesmo diante dessa situação tão difícil, né? Aqui, ela não vai apenas lidar com a doença do irmão, mas ela vai também lidar com a demora de Jesus. Ela vai perguntar por que ele não veio. Será que ele virá? Será que ele nos ama mesmo? E muitos até começaram a censurar a demora de Jesus. E Marta, ela oscila aqui nesse momento entre a fé e a lógica.
porque como entender, né, as palavras de Jesus, né? Quando ele disse, esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, né? Quando o mensageiro a entregou ali a Jesus, Lázaro já estava quase já chegando à morte, né? E ela duvidou, ela se angustiou, né? E a demora de Jesus com certeza a deixou frustrada, quase decepcionada. E muitas vezes Jesus parece demorar, né? Deus, por exemplo, prometeu um filho a Abraão e a Sara, né? E aí então passou-se 25 anos para se cumprir essa promessa, né? A gente vê o caso daquela tempestade no mar, o sofrimento ali dos discípulos, aquela luta, aquela batalha, e eles já estavam quase sucumbindo, o barco já estava quase indo a pique, e Jesus, na quarta vigília da noite, ele vai até ali, eles, para acalmar aquela tempestade, né? A gente vê também a situação aqui do próprio Jairo, né, que vai pedir socorro a Jesus, e aí então quando Jesus chega em sua casa, sua filha já estava morta. A fé de Marta aqui passa por três questões importantes. Primeiro, a ausência de Jesus. Segundo, a demora de Jesus. E terceiro, a morte de Lázaro, né? E aqui ela age, né, de uma maneira, não pela fé, mas pela lógica, dizendo, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Ela pensou exatamente no tempo dela, ela não pensou no tempo de Deus, ela não pensou no tempo de Cristo. Ela usa aqui o relógio, Cronos, mas aqui a gente vai ver que Jesus ele usa o outro tempo, o tempo dele, o tempo do céu, o tempo infinito, a hora dele, da maneira dele, e aí então nós compreendemos que a melhor hora não é a nossa, mas sim a hora do nosso Senhor, sabe? Jesus ele não chega atrasado, ele não é pego de surpresa, ele conhece o começo, ele conhece o fim, ele conhece desde a manhã, o ontem, né? Ele enxerga o futuro lá do passado, né? Ele sabia que Lázaro estava doente e que Lázaro já estava morto, e aí ele demora mais 2 dias porque ele sabia o que ia fazer, né? Então nós aprendemos que o tempo não é nosso, o tempo é o tempo de Cristo, é o tempo de Deus, né? Nós precisamos crer que Jesus não era o grande eu era, ele não é o grande eu serei, ele é o grande eu sou, né? Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus ele é o grande eu sou, ele é o Deus Emanuel, ele está conosco, ele chora com você, ele sofre com você, ele se importa com você, ele se identifica com você, ele é o Deus que chora, ele é o Deus que sofre a sua dor. E Jesus ele conhece, por exemplo, a dor daquele que é o sem teto, porque Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, né? Jesus sabe o que é a dor da pobreza, ele não tinha esse legado aí com a riqueza, né? Com o poder, com as finanças, com o luxo. Jesus era simples, um carpinteiro, filho de um carpinteiro, e com certeza um trabalhador como eu e você, mas que não tinha onde reclinar a cabeça, né? Jesus sabe também a dor, né, da solidão. Nas horas mais difíceis, Jesus estava só, né? Ele foi deixado ali no Getsêmani e também na cruz, né? Seus amigos
se afastaram, deixaram ele ali sozinho na solidão, né? Jesus sabe qual é a dor da perseguição. Ele foi caçado por Herodes, ele foi vigiado pelos fariseus, ele foi odiado pelos escribas e entregue também pelos sacerdotes. Jesus sabe a dor da traição. Ele foi traído pela multidão que o aplaudiu. Ele foi traído por Judas, ele foi negado por Pedro, ele foi abandonado pelos discípulos. Jesus sabe a dor da humilhação. Ele foi preso, ele foi espancado, ele foi cuspido, ele foi deixado nu, ele foi pregado na cruz e como um criminoso. Jesus sabe a dor da enfermidade. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Jesus sabe qual é a dor da morte. Ele suportou a dor da morte e arrancou o arguilhão da morte para poder nos trazer a ressurreição. A palavra é clara: se creres, verás a glória de Deus, né? Jesus não apenas quer que nós encontremos a solução, mas Ele quer que nos tornemos a solução. Em vez de duvidar, de questionar, de lamentar, Marta deveria crer, porque a porta do milagre é aberta com a chave da fé. Creia nisso. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas creia. Tudo que está acontecendo com você, mesmo sendo uma grande dificuldade, é para a glória de Deus, é para o louvor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que Jesus fez, tudo que Ele ensinou, foi para a glória de Deus. Todo o projeto, o seu projeto de vida, é para a glória do Pai. Ele veio revelar o Pai, ele veio mostrar como é o coração de Deus. E Jesus nunca fugiu desse ideal. A coisa mais importante na nossa vida não é sermos poupados dos problemas, mas glorificarmos a Deus em tudo o que somos e fazemos. Quando nós somos confrontados aí pela doença, pelo desapontamento, pela demora, mesmo pela morte, nosso único encorajamento é saber que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. A palavra de Deus diz no Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, e eu livrarei, e tu me glorificarás. Amém? Graças a Deus, Talvez você esteja passando aí por uma aflição, como a de Lázaro, como de Marta, como de Maria, tá? Talvez você tenha alguém nesse momento enfermo na sua casa, talvez você tenha orado pela cura, e aí você tem visto o teu ente querido piorando, talvez você espera a intervenção de Jesus, e ele parece estar atrasado, talvez as pessoas estejam cobrando isso de você, porque Jesus não está atendendo o teu clamor. Mas saiba de uma coisa: Jesus nunca chega atrasado. Ele não é apenas o Deus que fez e fará. Ele é o Deus que faz. Ele chora com você, ele se importa com você. Ele faz o impossível por você. Nós temos esse Jesus maravilhoso que sofreu a morte, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E se creres, verás a glória de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família, a sua vida. Nesse momento, quero orar com você. Se você crê, tudo que Deus promete se cumprirá na sua vida. Mas você precisa crer. Quero orar, então, pela tua vida, para que Deus opere o milagre do jeito dele, na hora dele, mas que ao visitá-lo possa encontrar fé. Ainda que depois de 4 dias de morto, ainda que depois de uma longa espera, mas Deus vai fazer o milagre na sua vida. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela alcance os corações aí sedentos, que ela alimente, ó Deus, a alma daqueles que estão nesse momento com fome,
que estão necessitados da tua palavra. Que o Senhor possa refrigerar a nossa alma, possa alimentar, Senhor Deus, a cada um de nós, para que possamos assim crescermos no conhecimento, na graça e na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nesse momento eu te peço e oro, Pai, a Ti, te pedindo em nome de Jesus, por essa família, por esta casa. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha estabelecer, Pai, a cura, o milagre sobre a vida desse que está doente. Que o Senhor esteja guardando, protegendo, Pai, e que o Senhor também esteja trazendo a provisão para aqueles que estão desempregados, que estão em dificuldades financeiras, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a família, o casamento, os filhos, e assim, Pai, nos livre do mal, da tentação do maldito, e assim, Pai, nos protege, guarda a Tua igreja, guarda os Teus filhos, e assim nós oramos, ó Deus, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus, obrigado a todos, né? Nós temos aqui Luiz Fernando, que está conosco, a irmã Solângela Santos está conosco também, o Estevão Nascimento está aqui, a Osmarina, a Marlene Oliveira também está conosco, o Francisco Conceição, a Ellen Midian também está nos acompanhando, o Mário Andretti, a irmã Lúcia, Deus abençoe, a Isa Maria, um abraço, Ana Patrícia está conosco também, a Jana Cantanhede, amém. Glória a Deus, obrigado aí aos amados que nos acompanharam, que Deus os abençoe grandemente, e até domingo pela manhã, espero que você esteja conosco, na Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã. Então, fiquem todos com Deus. Quero agradecer aqui de antemão ao irmão Érico, que está aqui nos abençoando aqui com a sua presença e fazendo a sua parte, que ele tem prazer em fazer. Obrigado, irmão Érico. Um abraço também, irmão Adelman, que está de plantão, mas está ligado aqui conosco, tenho certeza. E um abraço a todos que nos ajudam, irmão Zé, irmão Mário, irmão Tiago, Ministério de Louvor. Obrigado a todos. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.